Olá, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo, estamos aqui no vídeo. E eu quero sempre reforçar, querendo que você ouça essa meditação, não com a perspectiva de aprender algo novo, mas de que Deus fale com você. Tanto que nós não estamos elaborando tanta coisa teológica, mas temos orado para que o Espírito Santo possa vir revelar o seu coração, alcançar a sua vida e falar no seu íntimo, de forma que você possa ser transformado e possa dar passos no processo de crescer e amadurecer na sua vida, na sua fé. Então o texto fala mais uma vez que nós não nos Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é algo que nós questionamos muito. A justiça é algo que no Brasil nós temos estado diante de uma insegurança, porque a justiça dos homens é falha. Existe até um ditado, que a justiça de Deus tarda, mas não falha, mas a justiça de Deus ela não tarda. A justiça de Deus ela vem exatamente no momento certo, porque Deus é perfeito, porque a mensagem do Evangelho é perfeita, por isso ela é poder, porque ela fala de Cristo, e Cristo ele veio para nos salvar, mas o texto está dizendo também que ele veio para fazer justiça. Então, por que é essa justiça? E para falar dessa justiça eu preciso que você seja muito franco com você mesmo e nas suas crenças. Por que a justiça de Deus? Nós vivemos crendo que todo mundo que comete um crime tem que pagar por esse crime, ou ser preso, ou ir qualquer outro tipo de condenação, principalmente quando é contra nós. Mas o pecado foi um crime contra Deus. E como punição, a Bíblia nos ensina que a consequência, ela usa o salário do pecado, é a morte. E a morte eterna. E nós não tínhamos como sair dessa condenação. Mas Deus é justo. E ao mesmo tempo Deus nos amou. E agora, como fazer para exercer justiça e salvar seus filhos que Ele quer resgatar? E aí entra o Evangelho de novo, onde Jesus vem, encarna, se torna homem e morre lá naquela cruz. É condenado injustamente, morre na cruz. Mas porque ele não tinha pecado e por ser inocente, ele vence a morte, ele vence a condenação, ele ressuscita e nos reconcilia com Deus. E aqui entra esse aspecto da justiça de Deus. O nosso pecado tinha que ser punido. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos realmente um assunto ofensivo, mas que é verdadeiro, o inferno. E Deus exerce justiça, porque quando Cristo morre na cruz, Ele morre no meu e no seu lugar. E essa condenação do nosso pecado é aplicado na vida de Jesus Cristo. Então, é justo nós sermos reconciliados, é justo nós sermos salvos e não mais condenados, porque a condenação desse pecado foi cumprida na vida de Jesus, porque Ele era o único que podia fazer isso. Ele é o único que podia salvar, Ele era o único que podia vencer as consequências do pecado, que é a morte, e nos reconciliar com Deus, e nos colocar de novo na presença de Deus, e nos tornar novamente, como diz Efésios, por adoção, resgatar a posição de sermos filhos de Deus. Por isso o Evangelho diz que a justiça de Deus se revela, porque a justiça perfeita, onde Deus salva os seus filhos, Deus resgata os seus herdeiros sem manipular a condenação.
sem cometer a injustiça de não punir o pecado. Por isso nós precisamos ser tão gratos a Jesus, porque o nosso pecado foi pago, foi punido em Cristo e ao mesmo tempo nós fomos resgatados e de forma justa pelo nosso Pai. Que a graça de Deus te revele essas verdades, que a graça de Deus alcance a sua vida e o Espírito Santo revele essas verdades ao seu coração. Deus abençoe você, até a próxima.